Mas eu acredito que hoje, nesses casos assim, tem-se muito a deficiência em saber como se utilizar de maneira mais eficaz, mais eficiente, os corretivos e os fertilizantes. Como que a gente faz isso? Depois que a gente pega a análise de solo ali, qual que é o primeiro passo para poder tornar o nosso solo efetivamente produtivo? Como é que a gente faz para utilizar melhor aí esses insumos e esses fertilizantes? Boa, João, excelente pergunta, cara. Pensando nesse planejamento, né, até aproveitando aí que a Késia Marcília mandou aí, planejamento é muito importante nessa situação, né, e é importante em todas essas situações mesmo, né, e aproveitando esse gancho que ela mandou aí, é tudo uma questão de você fazer o planejamento correto e nesse caso, você começar por etapas, né? Então vamos lá, você colocou, né, João? Chegou a análise de solo. O mais importante para você, o que você vai fazer quando você pegar uma análise de solo, né, principalmente se você não tiver muita prática, primeiro olha a necessidade de correção daquele solo, né, ou daqueles talhões, né? Então é muito importante você olhar, por exemplo, se na sua região, com o boletim da sua região você usa, né, eu uso bastante a saturação de bases, por exemplo, para começar a me guiar nesse trabalho de correção, né? Então, é um ponto que você pode olhar se a saturação de base está de acordo com o potencial produtivo da sua cultura, né? E você olha pH, olha saturação de base, olha CTC para você conhecer um pouco mais o solo, se ele é um solo mais pesado, se ele é um solo muitas vezes com menor capacidade de troca, então ele é um solo mais leve, né? E com isso você consegue fazer a conta, né? O cálculo com base na saturação de bases e na CTC você consegue fazer o cálculo de quanto você vai estar usando de corretivo, né? Então é muito importante nesse momento também você olhar cálcio e magnésio, né? Para você ver como que está a relação entre eles, né? Para ver se você vai usar um calcário calcítico ou um calcário dolomítico, que é um calcário dolomítico, para quem não sabe, estiver assistindo, é um calcário mais rico em magnésio, né? Isso são alguns pontos que você pode ir alinhando. Claro que depende muito da região, né? Muita gente às vezes fala, mas meu solo eu tinha que usar o calcário calcítico, mas não tem calcário calcítico na minha região. Usa o calcário dolomítico que tem na sua região, então. Senão você vai ter que trazer calcário calcítico de outra região, vai gastar dinheiro pra caramba, porque o mais caro no calcário é o frete, né? Então, assim, isso já seria um ajuste fino. Então, o mais importante é a correção de solo, né? Você alinhar essa correção e ela não vai acontecer também, tipo, outra coisa que muita gente que é muito difícil você acertar, assim, né? Você, pega um calcário de qualidade, tá tudo certo, você faz a correção, né? Primeiro que aplicar calcário, muitas vezes aquele negócio vira aquela fumaceira lá, você fica é complicado, mas é importante você ter essa ideia de que esse é um trabalho de longo prazo. Muitas vezes você faz um ano, você não vai bater aquela conta. No ano seguinte você faz a amostragem, bateu certinho, tá ótimo, nunca mais preciso fazer. Não, você vai acompanhando, você vai corrigindo, você vai fazendo, né? E daí você vai chegando naquele ideal. Então é muito importante você olhar isso. Primeira correção de solo. Tem muita gente que atropela, tem muita gente que não considera, fala, deixa pra lá, calcário não serve pra nada mesmo, porque... Não serve pra nada não, né? Não falam isso, mas fala assim, o calcário eu já usei várias vezes e não deu certo. Porque às vezes vê a visão do calcário como adubação, e na verdade o calcário ele vai criar uma condição para o solo para o aproveitamento do adubo, né? Então daí às vezes acaba atropelando porque teve uma experiência ruim no passado, ou porque achou que ia fazer a correção no outro ano e tá tudo certo e meio que desencanou, e daí entra com a adubação. Vai entrar com a adubação, vai estar jogando dinheiro fora, muitas vezes, porque o aproveitamento daqueles nutrientes não vai ser efetivo, porque o pH não vai estar no seu teor ideal para o aproveitamento e absorção daqueles nutrientes, né? Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a correção do solo, depois que está tudo certo, tá tudo redondo, daí você vai para o manejo de adubação, daí você vai olhar o que você... Depende da sua cultura, né? Qual que é a exigência da cultura, se você vai fazer uma adubação de preparo do solo, se você vai fazer uma adubação de plantio, uma adubação de cobertura, ver as quantidades, a necessidade da cultura, e aí você pode ir também para as fontes de adubação, né? Porque se a gente for falar de um manejo de adubação, que ele seja efetivo, que ele seja eficiente, a gente tem que considerar algumas coisas, né? Entre elas, a gente tem que considerar a época de aplicação, que é muito importante, dependendo do nutriente, ele vai ser aproveitado num momento ou em outro, né? A gente tem que levar em consideração o local de aplicação, né? A forma de aplicação, a gente tem que levar em consideração a dose, claro,
né, e a fonte desse nutriente, né, como que ele vai disponibilizar mais devagar, mais rápido, qual é a fonte, qual a forma de aplicação, né? Então isso é importante a gente pensar na adubação para colocar no planejamento, como já foi mencionado aí, para que você tenha aí o máximo de potencial para não errar, porque a agricultura é isso, a agricultura é você ter o máximo de conhecimento, de análise, de planejamento para você errar menos, porque tem clima, porque tem mercado, porque tem a máquina que dá pau lá na hora, porque você vai estar fazendo uma operação com a máquina lá e vai começar a chover, e depois não para de chover, e aquilo que você planejou vai pro ralo. Então, é aquela coisa que você planeja tudo para na hora do vamos ver mesmo dar umas coisas erradas, mas se você não tivesse planejado, ia ser pior ainda.